pessoal, o professor Saulo Formiga, Geografia aqui da sua plataforma Gonçalves Dias, um programa do governo do estado do Maranhão, junto com a Secretaria de Estado da Educação, trazendo aqui uma série de questões do Enem, uma série de questões da UEMA, para você mandar muito bem na sua prova. Eu e uma dezena de pessoas aqui no estúdio da plataforma Gonçalves Dias, a gente está fazendo de tudo, com muito carinho, para você, estudante do estado do Maranhão e de todo o Brasil, que está aqui no nosso YouTube, aproveitando um pouquinho desse trabalho que a gente vem realizando. Não esqueça de baixar o material deste vídeo aqui ó, na descrição, no link da descrição, para que você possa acompanhar melhor e fazendo as anotações adequadas para um estudo mais amplo e evidentemente mais eficiente, né? Então, sem delongas, vamos para a questão. Bem, questão 10, Enem 2017. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra, com pagamento em dinheiro. Antes disso, a gente poderia ocupar a terra e isso era chamado de posse, tá? Só que essa posse, com o tempo, lhe daria direito, portanto, adquirido. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Tá? Eu estou falando de 1850, finalzinho, aliás, segunda metade, entrando na segunda metade do século XIX, a abolição da escravatura só viria logo depois, né? Então, se eu só posso ser dono de uma terra, se eu comprar mediante pagamento em dinheiro, automaticamente eu estou excluindo parte significativa dos brasileiros, né? Das pessoas que viviam no Brasil naquele determinado momento. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de. Bem, se eu atrelo por lei que uma pessoa só pode ser proprietária da terra se ela pagar em dinheiro, automaticamente eu estou fazendo uma exclusão, concordam comigo? Porque nem todo mundo vai ter acesso pelo poder econômico que era mal distribuído naquela época. Esse caso bem aqui fala da questão agrária. E falar da questão agrária é falar da estrutura fundiária brasileira. Quando eu falo dessa estrutura fundiária, basicamente a gente vai lembrar do censo agropecuário que o IBGE realiza. A gente tem poucas pessoas no Brasil concentrando muitas terras nas suas mãos, os famosos latifundiários. Isso é herança, inclusive, do processo histórico de ocupação do Brasil. Lembra que o Brasil, enquanto colônia, ele foi ocupado inicialmente por um sistema conhecido nosso, o sistema de capitanias hereditárias. E junto com as capitanias hereditárias, a gente introduziu também o regime das plantations, a grande lavoura, monocultora, escravista de exportação. Quando o Brasil ficou independente e teoricamente passou a ser dono do seu próprio nariz, a gente passou a incentivar essa agroexportação como modelo econômico dominante. E a plantation, inclusive, se arrasta até o século XX com o café, né? Basicamente até o século XX com o café. Percebam o seguinte, esse modelo que foi perpetuado praticamente nos 500 anos de história, acabou fortalecendo a ideia que vocês estudam na história do coronelismo. O grande produtor rural era o poder econômico, era o poder político, e com isso usava esse poder para ampliá-lo, para ampliar exatamente o seu domínio. Então era muito comum você ver grilagem de terras e até a aplicação da violência contra os pequenos produtores ou contra aqueles que eram meramente poceiros. Isso, inclusive, faz com que o Brasil ostente uma informação que não é lá das melhores. A gente tem um dos campos mais violentos do mundo, só para você ter uma ideia, com assassinatos em razão da disputa por terras. Aqui no Maranhão, inclusive, a gente tem uma das partes maranhenses mais intensas, que é exatamente o Bico do Papagaio, a região oeste do Maranhão, domínio da Amazônia, onde lá ainda temos esses problemas seculares. Bem, aqui ele diz que no texto ficou evidente. Eu já sei por que houve a concentração de terras. Eu já sei por que houve a perpetuação dessa concentração de terras. Mas o fato é que essa desigualdade do campo brasileiro acabou minando a fixação do homem à terra. Lembre-se que com o processo de modernização rural, com a entrada das máquinas no campo, o agricultor começou a produzir mais, o grande produtor, e o pequeno produtor acabou perdendo aquele emprego que o mantinha ali na terra. Sem emprego, sem terra e sem condições de vida, esse pequeno produtor acaba abandonando o campo por força maior e indo buscar oportunidades nas cidades. Então essa migração faz com que haja validação da concentração de terras no Brasil
e automaticamente gere um problema na cidade, que é o nosso inchaço urbano. Então, se a lei das terras só permite acesso à terra quem compra pagando em dinheiro, automaticamente ela vai trazer para a gente a acentuação do processo da reforma agrária. Gente, a reforma agrária representa a redistribuição da terra. É exatamente o objeto de luta do nosso MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil. Então, falar em reforma agrária, de fato, significa distribuir as terras de maneira mais equitativa, ou seja, fazer com que a terra cumpra o seu papel social, que nada tem a ver com aquela lei. B. Expansão mercantil. Bem, acentuar a expansão mercantil com concentração de terras que, por vezes, são concentrações improdutivas. Boa parte dos latifúndios brasileiros são improdutivos, porque são usados pela mera especulação imobiliária. C. Concentração fundiária. O que quer dizer? A lei das terras possibilitou o acesso à terra somente à compra, em dinheiro. Quem tem dinheiro para comprar terra é exatamente quem já tem. Então eu vou gerar um processo de ampliação dessa concentração, o que vai, portanto, gerar distúrbios sociais muito profundos. Então, a concentração fundiária é, sem dúvida, uma consequência da Lei das Terras em 1850. D. Desruralização da elite. Na verdade, a desruralização da elite é um fato que traz uma série de análises, porque, primeiro, a ruralização da elite ocorre quando eu tenho um agronegócio com muita força. E hoje, o agronegócio também é muito forte. Então, essa desruralização da elite, ela já aconteceu no processo urbano industrial, até porque essa elite que comanda o campo, ela não vive no campo. Ela produz no campo, mas ela vive nas grandes cidades. E não é fruto da lei das terras. E é mecanização da produção. Essa mecanização da produção faz com que eu libere mão de obra e aumente a capacidade de produção do produtor rural. Mas ela não é uma consequência da lei das terras, tá? Então não foi acentuada pela criação da lei das terras. Portanto, somente a letra C. Concentração fundiária responde essa inquietação. Tema importante, sobretudo para você que vai fazer a UEMA, porque é um tema que normalmente a UEMA gosta de explorar, sobretudo por conta dos números, tá? Repito, o campo maranhense ainda vem trazendo uma ostentação negativa, tá? Exatamente por conta dessa irregularidade, que tem diminuído nos últimos anos, mas infelizmente ainda é numerosa. Questão 11, Enem 2017, um tema mais escorregadio impossível. Razão entre palestinos e árabes. Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador, não membro da Organização das Nações Unidas, ONU. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade, com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Veja bem, quando você fala do Estado palestino, a grande preocupação do povo palestino nessa questão é exatamente evidenciar o reconhecimento. Se você estiver estudando sobre a questão da Palestina e a questão árabe, você vai voltar no tempo, e bote voltar no tempo nisso. Formalmente, a disputa ganha notoriedade, em termos geopolíticos, ali em 47 e 48, com a Guerra de Independência, ou a Guerra da Independência. Quando a ONU, lembra que o período ali era o período da Guerra Fria, 1947, 1948, já estava desenhada a Guerra Fria, que era a divisão do mundo em dois grandes polos. Um polo apoiado pelos Estados Unidos, capitalista, e outro polo apoiado pela União Soviética, socialista. A ONU, que era um instrumento capitalista, automaticamente seria utilizado para tal. Então, em 47 para 48, para tentar diminuir o conflito, ou para cessar o conflito da região árabe-israelense, o que foi que aconteceu?
a ONU redesenhou o mapa, dividindo o território que até então era reivindicado pelos palestinos com os judeus. O Estado de Israel surgia, que era uma reivindicação antiga, inclusive. Só que na reivindicação e na consolidação dessa divisão do território entre Palestina e Israel, os palestinos saíram perdendo. Por que eles saíram perdendo? Primeiro porque, tecnicamente, quem ocupava o território eram os palestinos, embora historicamente os judeus tenham sido expulsos pelos processos imperialistas, como da própria Inglaterra, tempos atrás. O fato é que o mesmo território era disputado pelos dois. Quando a ONU faz a divisão, espera-se que ela faça uma divisão dizendo o seguinte: daqui para cá é território israelense e daqui para cá território palestino, reconhecendo os dois como Estado de direito. O problema é que foi feita a validação formal do Estado de Israel, reconhecido pela ONU, e não foi feito a mesma coisa com o Estado palestino. Ou seja, não se reconheceu a Palestina como um Estado soberano. Se eu não reconheço como Estado soberano, não há o respeito, portanto, a essa soberania. Não há o respeito pela delimitação territorial que foi definida. É como se o território palestino não fosse de ninguém, grosseiramente falando. Por que reconhecer Israel e não reconhecer a Palestina? É o que muita gente se pergunta. Talvez isso poderia ter mitigado, diminuído boa parte dos conflitos ao longo da história, de 47 até hoje. Você que está me assistindo com certeza lembra que do ano passado e este ano a gente assistiu um confronto direto entre essas duas grandes relações. Recentemente, inclusive, a gente ficou estarrecido com o que aconteceu entre as duas partes, em particular pela invasão causada pelos Hamas, que não necessariamente representa a Palestina, que fique claro. A gente está falando de um grupo que é visto por algumas alas mundiais como um grupo terrorista, que usa do extremismo radical para obter os seus interesses, mas esse grupo Hamas, que está sediado na faixa de Gaza e que por muitas vezes foi confundido como palestino, tá? É bom lembrar que não existe essa relação direta, acabou gerando uma retaliação por parte de Israel, que acabou por causar praticamente ali um extermínio, né, como foi chamado pelo mundo. O fato é que esse conflito não vai acabar tão cedo, porque existem nuances aqui muito específicas que você vai entender ao ler um pouquinho sobre essa história. Agora, voltando à questão, lembre-se que ele está falando aqui que o povo palestino estava comemorando que a ONU votou na sua Assembleia Geral a resolução que já começa a enxergar o Estado palestino como um Estado de direito. Ou seja, é o primeiro passo para a formalização internacional do nascimento da Palestina, que, repito, deveria ter acontecido lá em 47 e em 48. Então veja, ó, a mencionada resolução da ONU referendou a letra a delimitação institucional das fronteiras territoriais. Não, a resolução não discute as fronteiras, ela discute o surgimento de um Estado nacional palestino, tá? De um Estado palestino reconhecido, aliás, ainda não reconhecido pela ONU, mas numa primeira etapa para o seu reconhecimento. Então, falso. B. Aumento da qualidade de vida da população local. Bem, isso pode até ser uma consequência, mas a resolução não trabalha com essa configuração. C. Implementação do Tratado de Paz com os israelenses. Nada disso. Resolução que visa perceber o Estado como Estado de direito, ela não vai trazer a paz necessariamente com Israel. Até porque Israel não estabelece relações com os palestinos e não admite dividir território com os palestinos. A gente não pode pensar que só a ala palestina do Hamas é radical. Existem alas dentro de Israel que são tão radicais quanto, que fique claro. Eu tenho mocinhos e bandidos dos dois lados, para ser bem exato, geopoliticamente falando. E claro, a gente quer, claro, que essa relação aqui seja a mais harmoniosa possível. O primeiro passo é, claro, ter a soberania nacional do território da Palestina, assim como o território de Israel. Se o território da Palestina for reconhecido como deve, qualquer incursão de Israel sobre o território palestino é quebra de soberania nacional. Basicamente,
Lembra que a Rússia invadiu a Ucrânia? Pois é. Se a faixa de Gaza fosse um Estado palestino, de fato, essa ocupação de Israel sobre Gaza seria uma afronta geopolítica, seria basicamente uma guerra proclamada, entendeu? A legitimidade de ter o território. D. Apoio da comunidade internacional à demanda nacional. Qual é a demanda nacional? Da Palestina. O que ela quer? Reconhecimento internacional. Quando a ONU começa a discutir isso na sua Assembleia Geral, significa que ela está dando apoio. Olha só, volta aqui para a questão, ó. De 193, 138 nações votaram a favor. Então a maior parte das nações são favoráveis à construção do Estado palestino, do reconhecimento do Estado palestino, e com isso as suas prerrogativas nacionais. Então, neste caso, a letra D responde a questão, ok? Sem, ó, cuidado para não extrapolar. Aqui podem ter questões bem específicas e verdadeiras, mas não estão mencionadas no texto da resolução. E é equiparação da condição política com a dos demais países. Não, a resolução não coloca a Palestina de igual para igual aos outros países. A Palestina não é encontrada internacionalmente, não é visualizada internacionalmente como um país soberano. Ela é vista como um território sendo reconhecido, ok? É o primeiro passo. Mais cedo ou mais tarde, esse país vai ser reconhecido legitimamente e, com isso, as fronteiras estarão resguardadas a essas afrontas. Tanto para o lado de Israel quanto para o lado de Palestina, sem dúvida, o palestino, sem dúvida, vai ser um ganho para as duas partes, ok? Próxima questão. 12. Enem 2016. Pesca industrial provoca destruição na África. O súbito desaparecimento do bacalhau, dos grandes cardumes da Terra Nova, no final do século XX, o que ninguém havia previsto, teve o efeito de um eletrochoque planetário. Lançada pelos bascos no século XV, a pesca e depois a sobrepesca desse grande peixe de água fria levaram ao impensável. Ao Canadá, o bacalhau nunca mais voltou. E o que ocorreu no Atlântico Norte está acontecendo em outros mares. Os maiores navios do mundo seguem agora em direção ao sul, até os limites da Antártida, competir pelos estoques remanescentes. Bem, os maiores navios do mundo estão indo em direção ao sul, para a Antártida, competindo com os estoques que ainda sobram. Cadê os estoques do norte? Cessaram. Acabaram. Por que a pesca está aqui inaugurando um novo momento, o momento da extinção? Porque a gente está caçando demais. O problema exposto no texto jornalístico relaciona-se a... Pessoal, se a gente está consumindo muito mais do que a Terra consegue alimentar, ou repor em termos de alimentação, significa dizer que a gente está levando a Terra à exaustão. Se eu tiro em uma velocidade muito mais intensa do que a Terra repõe, significa dizer que em algum momento essa conta vai ficar negativa. Não é isso? Se eu tiro mais do que eu reponho, automaticamente vai faltar. Quando eu falo negativo, significa faltar. Então, se os mares estão ficando sem esses estoques, significa que a gente está extraindo mais rápido do que a natureza consegue reproduzir. Por isso que se você mora numa região aqui no Maranhão que é tradicionalmente pesqueira, como na região dos lagos, você sabe, ou dos rios, né? Você sabe que existe a piracema, que é um momento de resguardo, é um momento em que o pescador é proibido de pescar, exatamente para que a natureza possa garantir a reprodução das espécies e, com isso, o seu repovoamento no ambiente natural. Respeitar isso, sem dúvida, é respeitar os limites da natureza. E, claro, que a gente não está preparado para essa conversa, tanto que essa questão ela traz um nível de atualidade muito grande. Olha só, o problema da pesca predatória é a insustentabilidade do modelo de produção e consumo. O que é isso? Insustentabilidade porque a conta não fecha. O modelo de produção e o modelo de consumo, estamos consumindo mais rápido do que a gente consegue produzir do ponto de vista natural. Exatamente por conta dos estoques naturais, dos recursos naturais. Então nem preciso perder muito tempo, olha só. É a nossa resposta. A fábrica pode produzir quantos produtos você quiser, até o limite que a natureza impõe. Veja bem, hoje a gente está falando de uma crise hídrica global.
Essa crise hídrica global está dizendo para a gente o seguinte, olha, não vai ter água no futuro. E a água é indispensável para a vida. Por que não vai ter água? Porque a gente está usando essa água e devolvendo ela de forma diferente ao que a gente coletou. A gente pega a água, leva para as cidades, contamina essa água com seu uso e depois devolve contaminada por rio. Todas as grandes cidades cortadas por rios tornaram esses rios praticamente insalubres. Então percebam que a gente está fazendo um grande mal para a Terra, que é justamente a questão ecológica. Então a insustentabilidade está nessa relação. Por isso fala-se muito do consumo sustentável, do consumo consciente, da exploração consciente e também sustentável. E claro, sempre nessa pegada ecológica, trazendo equilíbrio de forças. Bem, o problema relaciona-se à fragilidade ecológica dos ecossistemas costeiros? Não. Na verdade, não há uma fragilidade ecológica. O dano ecológico é causado pelo homem e o turbilhão de influências que ele traz. Inviabilidade comercial dos produtos marinhos? Tão inviável que estão acabando. Claro que não. D. Mudança natural nos oceanos e mares? Não, na verdade é por conta da pesca. O texto deixou isso bem claro. E letra E. Vulnerabilidade social de áreas pobres. O texto nem fala especificamente de área rica ou área pobre. Ele fala simplesmente da produção e do fim dos estoques desta produção em todo o mundo. Portanto, apenas a letra A. E aí, mandou muito bem? Bem, eu te vejo nos próximos vídeos, hein? Um forte abraço e até a próxima!